Irmãos, a paz do Senhor Jesus, dessa irmã em Cristo, quem vos fala, Fanny Luna. Eu gostaria de contar aos irmãos uma experiência que eu tive. Há um tempo atrás, eu estava dormindo em minha cama e pela madrugada eu tive um despertamento. Eu estava dormindo e eu vi quando o meu sentido, o meu espírito saía do meu corpo e ia em direção à minha sala. E no meio da minha sala tinha uma das minhas cadeiras e tinha um demônio sentado naquela cadeira e estava de perna cruzada. Estava com um top amarelo, uma mini saia amarela e um sapato alto, altíssimo. Eu não me recordo exatamente a altura, mas era uns 10 centímetros. Era um demônio muito alto. E quando eu me aproximava, aquele demônio perguntava para mim: "Você sabe quem eu sou?" E eu respondia: "Eu sei. Você é a Pombagira." E eu clamava: "O sangue de Jesus tem poder." E aquele demônio, ele sumia. Ele desaparecia em uma fumaça negra. Aquele demônio estava todo maquiado, os olhos pintados, a boca pintada. E eu acordava de repente. E quando eu despertei, todo o meu corpo doía. Eu sentia uma angústia, uma tristeza, uma aflição. Amados, eu tive também outra experiência, Pela madrugada, eu pude ver também outro demônio, só que esse era diferente. Porém, era outra pombagira. Se trajava com roupas de cigano. Aí, as irmãs me perguntam por que eu digo que a saia longa arrastando nos pés é pecado. Eu particularmente não uso. É exatamente como eu vi aquele demônio trajado. Aí você me pergunta: "Irmã, como a senhora sabia que era pombagira cigana?" Porque ela se trajava exatamente como uma cigana. Aquelas argolas na orelha, tinha uma flor vermelha na cabeça, muito grande, os cabelos pretos como aquelas espanholas, aquela saia rodada que a cigana usa, aquelas blusas de cigana também, com aquelas manguinhas assim, fofa, Era uma mini blusa. E a saia longa, muito comprida. Então eu não me sinto bem em usar essas coisas. Muitas coisas que muitas pessoas dizem que não tem nada a ver. Porém eu vi, ninguém me disse, ninguém me falou. E a saia arrastando no chão, ela é moda. Querendo ou não, ela é moda, E o cristão não vive de moda. Agora, se as irmãs querer usar, irmãs, é cada um com Deus. Eu estou falando de mim. Eu particularmente não gosto. Eu não me sinto bem. Muitas igrejas de doutrina usam essa saia, Mas a que eu vi foi no corpo de um demônio, de uma pombagira cigana. Assim como também ela estava trajada
de salto alto, um salto também altíssimo. Estava toda maquiada, a boca pintada, os olhos pintados. Amados, maquiagem não é coisa dos santos. Coloquem isso na cabeça de vocês. Coloquem isso na cabeça de vocês. Somos um povo santo, um povo separado, diferente deste mundo. A maquiagem, ela é paganismo. Você vê dentro das igrejas, não tem separação. É tudo igual. Dentro da igreja e no mundo estão todos vestidos igual. Com as mesmas vestes, os mesmos trajes. Todos pintados dentro da igreja, fora da igreja. Irmãos, uma vez eu cheguei a comentar, uma outra experiência que eu tive também pela madrugada, a qual eu entrava dentro de uma igreja, eu ia visitar essa igreja. Eu não vou citar a placa aqui, mas é uma igreja que no passado tinha doutrina, então os irmãos sabem de que igreja eu estou falando. É uma igreja que no passado eles preservavam a sã doutrina e hoje eles estão corrompidos, dizendo ser usos e costumes. E quando eu entrava nessa igreja, eu via quando os pastores estavam servindo marmitas estragadas para aquelas pessoas e elas estavam comendo aquelas marmitas. E quando eu observava aquelas irmãs, elas estavam todas pintadas, olho, boca, tudo pintada. E elas comiam daquela comida e eu via que estava estragada, mas eles não viam, eles continuavam comendo. E quando eu observei, tinha uma senhora que quando ela recebia aquela marmita, ela abria, ela também via que estava estragada. Ela se levantava do banco dela e eu seguia ela para saber o que ela ia fazer. E ela ia até lá fora e jogava aquela marmita no lixo, ela não comia. E quando eu olhava para aquela senhorinha, ela tinha os cabelos da cabeça bem branquinho, parecia uma lã. E ela estava vestida com um terninho social, uma sainha social, bem assim na metade da canela, era uma saia social, um blazinho social. Eu não me recordo exatamente se era cinza o blaze dela, mas era uma corzinha bem neutra. E ela não comia aquela comida estragada. Ela jogava simplesmente no lixo. Então eu entendi que dentro quando a Bíblia vem nos dizer que de cada igreja o Senhor vai recolher os santos. Isso significa que dentro das igrejas tem aqueles que são os corrompidos e tem aqueles que são salvos, que não se deixaram contaminar com o pecado, com a vaidade. Observe que aquelas pessoas que estavam comendo aquela comida estragada, elas estavam todas maquiadas com roupas mundanas, calça comprida, salto altíssimo no pé, e elas estavam comendo aquela comida e elas não percebiam que aquela comida estava estragada. E eu via que estava estragada, mas elas não viam isso. E aquela senhorinha, ela também via. Porém, olha a diferença de como ela se vestia e de como as outras se vestiam. Ela também via, então ela não se contaminava com o pecado. Foi isso que eu entendi. Irmãos, vamos vigiar, vamos abrir a nossa visão espiritual. Sai um pouco da carnalidade, esses pastores mentirosos, usados por Satanás, que dizem que são usos e costumes, que não tem nada a ver. Tem um demônio da vaidade que ele corre por toda a terra, deixando as vaidades dentro das igrejas, colocando dentro do coração das irmãs a vaidade. É uma vaidade exagerada, é uma preocupação
com o seu corpo, com o físico. Eu tenho que ir para academia malhar, eu tenho que ficar esbelta, eu tenho que cuidar da minha pele, eu tenho que ser linda. Então é uma vaidade assim, sem explicação. Estão cultuando o seu corpo. Você prestou atenção? Se iguala, presta atenção, a idolatria. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida é idolatria. A partir do momento, mas eu não cultuo o meu corpo. Irmã, presta atenção em nome de Jesus. Pessoas que idolatram a sua aparência, que cultuam o seu corpo, são deuses estranhos, minha irmã. Pessoas com uma preocupação exagerada, homens preocupados, pastores preocupados com o seu físico, com ir malhar, ir para academia, e as almas morrendo, e as almas perecendo, e as almas descendo ao abismo, e eles preocupados com o seu físico. Pastores que você vê só pela misericórdia de Deus fazendo sobrancelha, aonde se via antigamente pastores fazendo sobrancelha dentro das igrejas. Isso é uma abominação. Se converte, se arrepende dos seus pecados, pois Jesus está voltando para buscar uma igreja santa, sem ruga e sem mácula. Eu vou deixar aqui um pedacinho de um vídeo, tá? Para que os irmãos escutem e tirem as suas conclusões. Mas o que eu tenho para dizer a vocês é que Jesus está voltando. E vai pegar muitos dormindo o sono da indolência. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus e continue aí ouvindo um vídeo de uma irmã. Vocês vão ver aí, tá? Aí depois vocês comentam. Que Deus abençoe. A mãe de santo, né, que tomava conta de mim. O eixo dela tomava ela e falava. Quando os crentes passavam, ela falava assim: esses crentes pensam que tem autoridade para me expulsar. Como é que eles vão expulsar se eles usam o que é meu? Se eles usam minha maquiagem, usam minhas joias, usam meu pé, que eles não chamam salto alto, chamam pé de cavalo. Porque no mundo espiritual, as pessoas não estão em salto alto, eles estão com o pé de cavalo. No mundo espiritual, mas no mundo carnal a gente vê um salto bonito, mas eles chamam de pé de cavalo. Aí ela falava assim: para eles me expulsar, eles primeiro têm que devolver o que é meu. Enquanto eles usam o que é meu, eu não saio. Quando a mãe de santo tem os fundamentos, pastor. Cada maquiagem, batom, salto alto tem o fundamento. Eles dão o fundamento, o significado daquilo, tipo da maquiagem. A mãe de santo, para a gente se tornar mãe de santo, a mãe de santo que está cuidando da gente, que a minha era Marluce, chamava Marluce de Xangô, ela olhava no espelho e começava a se maquiar. E ela dizia assim: Zilmar, eu vou te dar o fundamento da maquiagem. Ela ficava de frente ao espelho e ficava passando batom, dependendo da cor, ela estava passando vermelho. Ela começava a falar assim, falava o nome do demônio, que era a dona Serpente, que ela trabalhava com a serpente. Serpente, eu quero aquele homem, falava o nome do homem que ela queria, a hora, quando, eu quero ele nos meus pés. Eu quero que ele sente desejo por mim. Ela passava o lápis no olho e falava: eu quero que ele só tenha olhos para mim, somente olhos para mim. Quando ela começava a passar o pó, ela falava: eu quero que ele só me ache linda. Aí começava a falar da forma como ela queria que aquele homem, que ela queria que arrastasse os homens para ela. Somente para ela, só para ela. E outras coisas mais, porque meu testemunho é muito longo. Mas o salto alto tem o fundamento dele, que eles não chamam salto alto, eles chamam pé de cavalo, né? Pé de demônio. E outras coisas.